E hoje o nosso convidado super especial é um dos maiores nomes do vôlei cubano na atualidade, capitão da seleção de Cuba, já brilhou muito tempo no vôlei brasileiro. Entendi que eu precisava começar a dar uma atenção aí a mais pro inglês e é o que realmente estou fazendo. Nunca gostei do inglês. Quando era criança, eu lembro meus pais sempre queria que eu estudasse inglês. E aí você me contou, tô jogando com o Thomas Jessica, ele é americano, ele começa a falar, e ele não tá nem aí, ele só fala. Como é que foi esse início? Foi Conta. legal. Você chutava pra mim o que eu tinha que perguntar pra ele, aí eu ficava, quando perguntou, que momento. Mas foi legal porque ele se surpreendeu um pouquinho, talvez algumas coisinhas assim que você tinha me falado, porque realmente eu não sabia. E a gente tá treinando entrevista, hein, pra VNL. A gente tá vendo aí pra dar uma entrevista na VNL. Vamos ver se tá certo. Não sei se vou ter a coragem de fazer, mas eu quero fazer. Eu dei uma promoção em inglês. Foi uma divulgação de uma marca. E você fez o vídeo todo em inglês. Aí, esse foi um momento que eu falei, bom, cara, tô bem. Olá, vamos começar o terceiro podcast, o terceiro episódio do English for Volleycast. Eu sou a teacher Natália e nesse podcast eu entrevisto meus alunos para falar sobre suas experiências com o inglês e o voleibol. E hoje o nosso convidado super especial é um dos maiores nomes do vôlei cubano na atualidade, capitão da seleção de Cuba, já brilhou muito tempo no vôlei brasileiro. Eu vou te apresentar em inglês, Miguel. Pode ser? Calma, vou te apresentar em inglês, vamos lá. He is the captain of the Cuban national team and one of the biggest volleyball stars today. After winning multiple championships with Sada Cruzeiro in Brazil, he is now playing in Japan, in Osaka. Osaka Plutão. Osaka Bluton, where he continues to impress with his powerful attacks and incredible jumping ability. Seja bem-vindo! Gostou da minha Muito apresentação? obrigado. Gostei. Muito obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço. Pela apresentação. Muito boa. Eu que agradeço. E nesse episódio a gente vai conversar em português, porque o Miguel já é praticamente poliglota, né? Ele fala espanhol, português e inglês. Zerou o jogo, Miguel. Em inglês ainda tá indo. Tô melhorando. Vamos aproveitar e falar sobre isso, então. Miguel, vamos falar da sua experiência com o inglês? Agora você está no Japão. Como é que foi chegar aí para falar inglês no Japão? Você tem tradutor? Conta um pouco para a galera como é que está funcionando esse esquema. Tá, eu realmente quando cheguei aqui não, tipo, falava pouco e nada de inglês, mas não me atrapalhava pro dia a dia, para os treinos e tal, porque eu tenho intérprete que fala espanhol aqui. E como realmente eles falam japonês e quase o time todo é japonês, então realmente não atrapalhou muito, mas eu entendi que eu precisava começar a dar uma atenção aí a mais pro inglês e é o que realmente estou fazendo. Aí, então, realmente, eu nunca gostei do inglês, mas quando era criança e tal, assim, eu lembro meus pais, principalmente minha mãe, sempre queria que eu estudasse inglês, que eu fosse uma escola assim privada e tal para fazer aulas de inglês e tal, mas eu não gostava não e eu falava não, mãe, não, sei lá, não queria, eu fazia tudo possível para não Sei bem para como não é. Sempre fugir também. e também como a gente não tinha uma condição assim muito boa de econômica e tal, tipo a minha família é bem humilde assim. E eu achava que era um gasto innecessário, sabe? Quando Sim, poderia ter aproveitado o dinheiro e tal para outra coisa, tipo, eu claro, não achava legal para isso. claro, E era também uma coisa que não me apaixonava, então por isso eu não claro. achava Para que eu vou interessante. fazer isso, né? É. Aham. E aí nunca fiz, mas eu tinha uma paradoxa porque não gostava do inglês, mas gostava muito da música em inglês.
gostava Uhum, muito, ouvia muita música em inglês de criança. E depois, tipo, eu escutava alguma entrevista ou alguma coisa assim, logicamente com subtítulos, uhum, subtitulada, mas uhum. alguma entrevista ou alguma coisa assim, e eu gostava, o cara, fala, cara, tem, tipo, dá hora de falar inglês, sabe? Aham, Mas era meio estranho a sensação. eu Eu não sei. queria, eu achava que não gostava, mas no dia a dia eu percebia que sim, gostava um pouquinho, mas aqui não, realmente não atrapalhou pela questão da intérprete. Sabe que assim, eu senti a mesma coisa que você, Miguel. Eu fugi das aulas de inglês também quando eu era jovem. E aí, mas eu tinha essa sensação quando eu ouvia, quando eu via alguém falando, eu falava assim, ah, então legal, queria falar também. É, e aí, quando eu comecei a viajar, porque o que acontece é que eu nunca, na minha cabeça, passou que eu fosse viajar o mundo inteiro, for Uhum, daqui para lá, para mim, viajar não estava na minha cabeça, e mais que na época que eu era criança, para um cubano sair de Cuba era muito difícil. Então, tipo, uhum, em- ninguém pensava nisso, sabe? uhum, Ninguém, a não ser alguma pessoa que tivesse casada com algum estrangeiro ou tivesse, não sei lá, uhum, mas para o povo normal e uhum, a gente normal era uhum, muito difícil. Então, para mim não era alguma coisa assim, uhum. eu achava, não, eu vou viajar, não sei, não. Mas o futuro mudou e eu Mudou. comecei a fazer sucesso no vôlei, comecei, logicamente, ser parte da seleção de Cuba e comecei, logicamente, a viajar, fazer, conhecer. Aí também no começo não foi tão difícil porque nos primeiros países que eu fui foram países de habla hispana e aí como era países de habla hispana não veia a diferença, mas aí aos poucos comecei a conhecer, por exemplo, o Canadá, alguns outros assim, países na Europa e tal, que tinha que falar inglês, então tinha vários dos meus companheiros que falavam, havia um que falava muito bem, tinha Uhum, um dos meus companheiros do time que falava muito bem, e os outros, aí, tipo, uhum, mais ou menos aí sabia algumas coisas, mas aí eu comecei a entender que eu precisava, mas eu falei, eu vou precisar, mas eu vou começar no momento que eu eh, saiba que eu vou dar vai utilizar, vai precisar sim, falar, né? não, vou dar um a mais para isso. Ah, Porque eu não tá. queria começar por começar, tipo, tu sim tem realmente a vontade, sabe? Eu É. falei, vou começar a dar aulas quando eu tenha realmente vontade de começar. Aham. Eu acho isso importante, sabia? Eu acho legal isso. Quando a gente começar a hora que a gente estiver disposto e a fim de É, fazer o negócio. Senão, às vezes, a gente perde tempo e fica até frustrado. E pô, perdão. não, pode falar, pode falar. Não, não, eu ia falar que, tipo, às vezes, por exemplo, eu penso para trás e eu falo, cara, talvez se eu tivesse feito antes, se eu tivesse Uhum, escutado minha mãe e tal, eu hoje saberia mais ou eu uhum. falaria muito melhor, mas realmente eu não sei se vai acontecer ou não. Eu não sei Sim, se vai aprender ou não. Eu sim. não sei. Tipo, eu acho que escolhi o melhor momento. Talvez eu sou mais maior, é mais difícil aprender Uhum, uma língua nova, mas eu aprendi a falar português com 24 anos. Então, tipo, uhum, uhum. não vejo a diferença, sabe? Aham. E uma das suas primeiras experiências, primeiro você jogou na Argentina. Eu lembro quando a gente conversou sobre isso no Concave, que você Sim, falou que a primeira experiência foi na Argentina, que por mais que se fala espanhol na Argentina, ainda tinha um monte de questões assim, diferente de, sim. enfim, palavras e tal. Mas É, depois a sua primeira experiência com uma língua diferente mesmo foi no Brasil. foi no Brasil. E aí você aprendeu português. Aí eu aprendi. Foi difícil também, mas eu aprendi e aprendi tudo natural, Uhum. No dia a não de dia, aulas, convivendo. Uhum. não só na convivência, perguntando para os meus companheiros aí, é, tipo, no dia a dia aí fui indo e acabou, no primeiro, na primeira temporada eu aprendi um pouquinho,
já no finalzinho da temporada aí eu já podia me comunicar melhor e tal. Aí eu voltei para Cuba para jogar com a seleção e quando eu voltei para a segunda temporada no Brasil, aí eu tinha esquecido quase tudo, Uhum. porque eu fiquei, sei lá, 4, 5 meses em Cuba e nesse tempo não falei com ninguém. Aí eu Uhum. não falei com ninguém, também não tinha muita gente para falar. Uhum. Então, então nada. Depois, entre a segunda e a terceira temporada, eu já, tipo, marcão com alguns amigos e tal, para eu não esquecer de tudo. E Aham. aí comecei a lembrar, Aham. sei lá, acho Isso. que estou bem. Legal. E a gente começou a fazer aula, Miguel, quando você ainda estava no SADA. Sim, sim, sim. A gente começou 2023, não? Acho que sim, eu sou péssima com os anos, mas eu acho que É, sim. acho que foi 2023. A gente começou em 2023, que você achava que era um momento bom para você aprender inglês, e a gente fez É, um tanto legal, bastante, um tempo bom, razoável de aula. E quando a gente fez esse início, foi o seu início, assim, o básico. E você aprendeu super bem o básico. Assim, é, quando a gente retomou agora, depois quando você foi para o Japão, você já tinha aquele básico, a gente só relembrou alguma coisa, mas você já é. tinha. E você se dedicou mesmo. Quando a gente fez aula, fazia Só, tarefa, fazia as atividades, tudo. Aham. só que, tipo, quando a gente começou a fazer a aula, depois a gente, eu não queria parar, mas realmente quando eu voltei para Cuba, tipo, os horários, que o horário realmente não atrapalha, mas a internet em Cuba não é boa, Aham. depois as viagens com a seleção e tal, então ia ser um pouco difícil cumprir com os horários da seleção Sim. e tentar colocar alguma aula aí no meio, então era muita correria eu sentia, e Uhum. aí a gente resolveu parar um pouquinho, até agora que a Isso. gente retomou. Isso. Aham. Mas realmente eu queria ter continuado e talvez já tivesse chegado aqui no Japão com um a mais, mas Uhum. faz Sim. parte. Aham. E, Miguel, explica pra gente como que é assim. Você tem uma intérprete. E, ou seja, você não precisaria falar inglês em momento nenhum, né? Basica... É, Não. na vida social, pode, talvez sim, Sim. se eu for a algum lugar, sei lá, algum restaurante, algum lugar conhecer tal, eu preciso fazer alguma pergunta ou alguma coisa para alguma pessoa, sim. Mas o que acontece é que aqui não tem muito lugar, só na parte bem turística, que Uhum. fala assim, você vai encontrar muitas pessoas que falam inglês. Mas, assim, Uhum. por exemplo, aqui na cidade onde eu moro, tipo, é muito difícil encontrar alguém que fale inglês. Hum. Então, por exemplo, agora faço a semana passada eu fui no dentista. Uhum. Aí eles não falavam nada inglês e logicamente não nada espanhol, tipo. Uhum. Então, tipo, a gente no começo começou tudo pelo tradutor, tipo, Uhum. eu Uhum. escrevia para eles, Uhum. aí mostrava ele assim para eles me entender. Mas tinha um momento que travou a conversa aí, tipo, o tradutor não estava indo muito bem, eu não estava entendendo muito bem o que. E eu achava também que eles não estavam me entendendo. Uhum. Aí eu tive que chamar a intérprete, chamar Eiko, tipo, Uhum. tudo aqui, que estou aqui, eu expliquei para ela e aí ela falou com eles. Mas realmente não preciso Uhum. tipo, falar inglês assim mesmo. Agora, nos treinos, o nosso treinador é francês, fala inglês, um dos meus companheiros é americano, fala inglês, e alguns dos jogadores também falam um pouquinho inglês, então, realmente, se a gente quiser se comunicar em algum momento mais privado, por exemplo, no vestiário, que só estamos nós e não está a intérprete, nem mais ninguém, aí a gente tenta falar um pouco inglês, aí com o pouco que o básico que tem um e outro, tentamos nos comunicar, Uhum. mas
fora disso, se a minha intérprete está perto, ela sempre vai entrar na conversa. Aham. E Miguel, por exemplo, então você não precisaria falar inglês, mas você acha que é importante, tudo bem, pelas viagens e tudo mais, mas quão importante é você tá aí, tem o Thomas Jeske, tem o Nishida, enfim, quão importante é você falar inglês e poder se comunicar com eles diretamente em vez de ficar, tipo, usando o intérprete? Faz diferença? Faz muita diferença. Porque Uhum, eu sinto que às vezes é necessário a intérprete, sabe? Que se eu uhum, falaria um pouco melhor e tal, eu poderia talvez. Às vezes eu tenho vontade de falar alguma coisa, como por exemplo com Thomas, uhum, e, e como eu demoro algumas vezes pensando como arrumar a pergunta, e já eu, no momento que eu arrumo a pergunta, arrumo uma possível resposta dele para eu ter para poder continuar a aham, conversa. uhum, Mas aí nessa demora aí, passa um tempo e termina que a conversa não acontece no final, sabe? aham, Então eu acho que é muito importante realmente, no para o dia a dia é muito, realmente muito importante. Eu realmente agora percebi que estou aqui e tal, que que é muito importante saber inglês, mas também porque a gente também várias vezes os estrangeiros daqui que chamam aqui, algum deles, a gente está juntado para fazer algum jantar e alguma coisa, e tem estrangeiros que são europeus, tem o uhum, Thomas e tal, e a gente tem como base o inglês. uhum. Aí, tipo, eu já consigo me comunicar, falar algumas coisas, mas eles todos falam bem inglês, então eu sinto que estou meio fora da conversa, sabe? Eu Uhum. entendo o que eles estão falando, consigo responder algumas coisas, mas eu gostaria de poder. Não na É, velocidade que você gostaria ainda, né? isso, Que isso. a Mais gente que ainda nada tem. do pensamento. Eu acho que É, demoro muito pensando o que eu poderia é. falar. E isso que você falou é legal, porque a gente, além de pensar no que a gente vai falar, a gente fica também pensando na possível resposta para imaginar se a gente vai entender ou qual o desafio a gente vai ter. É, Isso também acontece. E lembrando que o Miguel tá falando do Thomas Jeske, que é um americano. E o hum, americano começa a falar, como é que é, Miguel? não, agora, tipo, agora não. Faço depois, no começo foi o mais difícil porque ele, tipo, não estava nem aí, ele só chutava, ele falava, falava, falava. Mas aos poucos ele tipo, foi falando mais devagar, foi usando palavras mais fáceis, Aham. fácil, Isso, como? isso, fáceis. Ah, então, isso, tipo, aí foi melhorando a conversa e Aham, passou de uma conversa muito complicada a uma conversa mais simples e mais específica. Tipo, aham, mais que a direta, gente né? fala do que vai falar e pronto, não fica Uhum. procurando muita coisa assim, Aham. muita bagunça na conversa. No português a gente fica falando, não fica floreando muito, não É, fica colocando coisa. Miguel, e aí eu tô me lembrando agora que quando a gente começou a fazer aula, você já estava no Japão, né? Agora sim, da segunda vez. E aí você me contou, teacher, então, eu tô jogando com o Thomas Jessica, ele é americano, ele começa a falar, 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 e ele não tá nem aí, ele só fala. E aí aí eu comecei a estudar um monte de coisa sobre o Thomas, o que que ele fez da vida, o que que ele fez, estudou, não sei o quê. E aí eu te propunha para ir lá e conversar com ele, perguntar umas é, coisas. Como é que foi, foi esse início? foi Conta. legal. Porque você chutava para mim o que eu tinha que fazer, então o que eu tinha que perguntar para ele, aí eu ficava, quando pergunto, tipo, em que momento? Agora, não sei o quê. Mas foi legal porque ele se surpreendeu um pouquinho de eu saber algumas coisinhas assim que você tinha me falado, porque realmente eu não sabia, não tinha Uhum. procurado. Mas foi legal porque ele, tipo, foi engraçado. É, Realmente foi. a gente até usou uma piada que eu assisti um podcast que ele participou, e aí ele estudou economia, né? E aí no podcast o Taylor, que é o middle blocker, o central da seleção americana, faz uma piada com ele.
e É, fala: Ah, the green é, bitcoins. e Green Bay. É, E aí a gente treinou isso, e você falou. Tem até um é, vídeo lá. é. Eu fiz o vídeo. Ah, você Legal. fez o vídeo dessa aula? É, aham. Bom, Acho bom, que legal, você foi legal. viu. Você viu o vídeo, acho que eu te mandei. Vou te mandar de novo, foi ótimo. É, eu adoro fazer isso, assim, quando meus alunos vão jogar com um estrangeiro, eu faço isso, eu pesquiso tudo, a gente pesquisou de onde ele era, família e tal. E aí a pessoa, quando conhece a pessoa, ou vai conversar com a pessoa, finge que não sabe muita coisa, mas É, basicamente já sabe a pergunta e a já sabe. resposta. É, Isso dá um pouco de conforto, porque foi isso que você falou. A gente fica é. pensando na pergunta e depois fica pensando na resposta. Não, e às vezes, por exemplo, eu, o medo, às vezes eu penso a pergunta assim e falo, cara, a pergunta saiu muito bem. E agora, no momento de falar ou de perguntar em questão, fico meio nervoso aí termina sendo eu tinha uma pergunta longa e termina sendo uma pergunta tipo muito curta e muito específica assim e eu aí eu falo cara tipo tenho que mas isso com o tempo vai Isso, melhorando. isso. E, Miguel, bom, eu acho que isso já faz parte da dificuldade que você sentiu com o inglês. Eu sempre pergunto para os meus alunos qual foi a sua maior dificuldade na hora de falar inglês, quando você chegou aí. Você acha que foi essa questão mesmo, de pensar, de demorar para formar as frases? Sim, isso foi uma dificuldade boa assim interessante Uhum, e também a questão de não entender o que estavam me falando. E uhum, eu achar que entendi, que estava entendendo e chutar qualquer coisa. uhum. Então, essa também foi uma dificuldade assim que eu às vezes eu não sabia, não entendia muito bem o que me estava me falando e eu achava que estava dando uma resposta que talvez não era a que eu queria Aham, dar. aham, sim. Então, E isso. uma coisa que a gente tem que levar em conta também é que você está no Japão, então é isso que você falou. Muita gente aí na sua cidade, por exemplo, não fala inglês. E aí a gente falou, tá, você joga com o Thomas, que é americano, então já começou com uma dificuldade grande aí. O seu técnico, acho que você me falou que é ok se comunicar com ele, como ele é francês, ele fala inglês como segunda língua também, então acho que é mais tranquilo. Ele foi a primeira pessoa assim, do time que eu consegui entender bem mais rápido. Tipo, Uhum. no começo, sim, nas primeiras semanas, quando ele falava, aí logicamente a intérprete dele, ela traduzia para o japonês. E aí a minha intérprete pegava e me falava em espanhol. Nossa. Então, mas quando a gente começou, retomou a aula e tal, aí eu comecei a entender um Uhum. pouco mais ele. E Uhum. já, tipo, um momento que já a minha intérprete não precisava me Uhum. traduzir o que ele estava falando. Aham. Mas, por exemplo, eu lembro que a gente teve uma conversa, uma reunião, assim, entre ele e eu. Aí ele falando o que ele achava e tal, o que ele achava de mim e tal, como jogador e tal, o que ele achava que eu poderia melhorar e tal. E aí a conversa teve que ser entre quatro pessoas. Tipo, ele, eu e a intérprete dele e a minha intérprete, porque a minha intérprete só fala espanhol e japonês. É. E a intérprete dele só fala inglês e japonês. Uhum. Então, era tipo, tinha que fazer tudo entre três pessoas para É. dar informação para uma. Eu falava, a minha intérprete falava espanhol, aí inglês. Ele falava japonês, espanhol, assim, É. tipo. E aí É. eu achei meio chato, realmente. E aí eu Uhum. falei, cara, tenho que dar um a mais Uhum. com inglês. Eu sei que não vai, não, tipo, tem pessoas que hoje sabem inglês muito bem, mas demoraram 3, 4 anos Sim. para falar assim de bem. Uhum. Eu, eu sei que eu não.
em 2 meses não vou estar falando com, mas realmente o que eu quero é ir melhorando aos poucos, já daqui Uhum, a um ou uhum, 2 anos já poder uhum. estar bem fluente, sabe? Sim. E nesse momento que você está agora, você já consegue se comunicar, né? Bem. Sim. Aham. Sim, não muito bem, porque é como eu falei em uma aula com você, que eu já com você estou falando muito bem, assim, Uhum, consigo uhum, te explicar tudo e tal, bom, bem, a gente uhum, troca uhum, palavras aí, mas fora de isso não tem muito, sabe? Não estou aham, conseguindo muito porque fico nervoso, porque fico pensando muito, porque... claro. E aí não é tipo uma aula que a gente pode ficar na aula falando Uhum. a hora tudo, falando, explicando e tal, e tudo bem. Mas no dia a dia não, porque Uhum. a pessoa talvez tem que fazer alguma coisa e você vai embora. E eu Tá ainda pensando. muito. Então, é difícil, cara, é difícil. É difícil. Para quem está nos ouvindo, nos assistindo, o Miguel tá falando isso, mas a gente passa 50 minutos da nossa aula falando inglês, tá? Então, isso é há muito tempo. É, Só que sim, a gente. Fala. claro, isso que com Uhum. você já estou, já tipo, se por exemplo, eu faço um vídeo, a nossa aula, tipo, ninguém vai acreditar que eu falo tão bem. Tipo, tão bem não, tão assim, Sim, sim. tão replicado. Mas o que eu ia falar, para quem está nos ouvindo, que é bem importante, é que a gente sempre conversou sobre isso também. Você tem essa dificuldade, não você, mas a situação que você está, que é, primeiro, a sua intérprete não é do japonês para o inglês, é do japonês para o espanhol. Então, toda vez que tem essa interação, sempre passa por muitas línguas, né? É, e Sempre aí passa onde eu por fico muito. pensando, e tipo, eu com o tempo estou entendendo que o inglês é muito mais simples do que, por exemplo, o português ou mesmo o espanhol, que eu acho que o espanhol é uma língua muito difícil, realmente. Uhum, sim. Mas como o espanhol é a minha língua Uhum, primária, uhum, sim. tipo, eu não... se me hace difícil Uhum. eh, É, não, tá- não traduzir as coisas na minha cabeça é, entre espanhol e inglês, sabe? Tipo, uhum. então aí é onde eu perdo muito. Eu acho que principalmente pelo fato da sua intérprete ser traduzir para o espanhol, Miguel. A gente já falou, É, conversou sobre isso, né? Porque toda vez está te lembrando do espanhol ali. Toda vez, toda vez, é. toda vez está Por trazendo para o exemplo, espanhol. hoje eu estava assistindo uma série Uhum, e aí eu coloquei o áudio em espanhol e o subtítulo em inglês. uhum. E tipo, a tradução em espanhol termina sendo muito mais complicado do que o subtítulo. Então, é bom porque o subtítulo que eu coloquei é o subtítulo do que vai falando realmente o Uhum, personagem. uhum. E então é muito simples É, comparado com o que eu estou ouvindo, sabe? sim. Mas aí fica difícil. Isso é Fica difícil. verdade. Ninguém acredita, mas o inglês é muito mais simples do que aprender português ou espanhol. A gente conjuga verbo, tem muita coisa, muito Por complicado. exemplo, a Luna, a intérprete que é americana, ela Uhum, também às vezes me pergunta e tal, coisas de espanhol e tal. uhum, Tipo, ela acha muito difícil porque cada verbo tem sua própria conjugação, exato, muda depende do contexto, muda depende da quantidade de pessoas, exato. tipo, até muda a palavra, tudo, muda tudo. Muda Então, tudo. ela, tipo, ela fica pensando e fala, cara, é difícil. Sim, é muito difícil. E tem outra coisa, Miguel, que eu queria falar com você sobre isso. É, você tá no Japão. Você joga com o Thomas, que é americano, tem o técnico que estava aí, que era o francês que fala inglês, mas a maioria dos jogadores são japoneses. Sim, sim, sim. E, é claro, a gente tem japonês, que fala inglês muito bem,
Mas, no geral, eles têm um sotaque bem carregado, não é a maioria que fala inglês. Então, conta pra galera, assim, como que são os outros membros do seu time? Eles falam inglês? Como que é? Você joga com o Nishida também? Como que é o inglês dele? No Nishida começo, você tinha dificuldade com ele também? Uhum. Sim, Nishida fala inglês, mas o sotaque dele, cara, realmente. Hoje eu já entendo um pouco, consigo, tipo, às vezes a gente. Como ele não fala muito bem e eu também não, Uhum. então, tipo, a conversa nossa vai, sabe? Como Aham. Aham. você entende que Uhum. o contexto da conversa. Sim. Aí, mas no começo falar com o Lucia era muito difícil porque o sotaque dele era muito, sei lá, era, não sei, parecia que estava falando com Tarzan. E aí eu não entendia, eu falava até com você que era difícil entender ele Era e mais tal. fácil falar com o Thomas do que falar com o Nishida. É, mas Uhum. agora é mais fácil falar com Nishida, talvez, porque ele não fala muito bem o que estava falando agora. Mas Uhum. o Thomas usa palavras que eu ainda não sei nem o significado, sabe? Ele tem muitas É, palavras aí que eu não sei, não termino ainda entendendo, é, também não aprendeu ainda e tal. é. Então aí vira mais difícil porque é mais difícil pegar isso da conversa. Aham. Mas, tipo, depois tem outros dois, três jogadores que o levantador fala um pouquinho também. Todo mundo, ou a maioria dos jogadores, sabem algumas palavras, aí tentam falar, mas Mas é é tipo pouco. igual, é bem Uhum. o Sim. específico que vai falar e ponto, não tem Uhum. muita ida e volta, sabe? Se você tivesse jogando, por exemplo, em um país europeu, você ia sentir a diferença, Miguel, de pessoas que falam inglês como segunda língua, né? Que na Europa a maioria fala. E aí não tem, tem sotaque, mas não como, por exemplo, de um japonês que eu sei que é muito forte. Eu não sei se eu já te contei, quando eu morei na Austrália, eu fiquei um mês numa casa de família. Eu já te contei isso? Que tinha Não, um japonês? Não? Tá. Eu cheguei lá e eu já falava inglês, assim, eu me virava. Eu nunca tinha tido uma experiência internacional, mas eu estudei, para quando eu chegasse lá eu já conseguisse me virar, né? Então eu cheguei lá e me virava. E aí eu morava na casa de uma família e tinha um outro estrangeiro que era um japonês. sim. E aí, a primeiro dia a gente foi para a escola juntos porque a gente ia estudar no mesmo lugar lá e a gente saiu junto para ir. Só que ele não falava quase nada de inglês. E aí ele começava a falar comigo, eu não entendia nada, ele começava a falar comigo em japonês. Miguel. Aí eu começava a rir, não, mas eu gargalhava e falava assim: não tem nenhuma chance de eu entender japonês. Tipo, é impossível. Se fosse espanhol, talvez. Francês, mas não, não dava. Daí eu dava muito risada. Mas era isso. É, Sotaque muito forte, é muito desafiador mesmo. por Você exemplo, com. quando eu joguei no Catar, aí todo mundo falava inglês. Tinha os jogadores tinha alguns sua língua de Uhum, aí de árabe, assim que uhum, falam aí essas línguas aí uhum. do Medio Oriente, mas todo mundo falava inglês. E aí eu conseguia, tipo, nessa época eu nem estava como hoje, sabe? Uhum. E eu conseguia entender um pouco o contexto mais fácil, porque todo mundo falava inglês e era a segunda língua de quase todos e tal. É. E, tipo, foi bom, mas aqui realmente essa tradução do japonês, esse sotaque dos japoneses falando inglês, Dificulta bastante. no começo foi bem difícil. Aham. E outra coisa que eu ia falar assim, como você está convivendo com o americano, né? Tem pessoas e pessoas, assim. Por exemplo, pela minha experiência, tem a Kali, que é uma jogadora americana que jogou aqui
tá jogando aqui no Osasco, ela é Uhum. central. E Entendi. desde quando ela veio pra cá, eu entrei em contato com ela, conversei com ela várias vezes. E assim, o jeito dela falar, ela é muito tranquila, ela fala devagar, então ela entende, sabe? Que é a segunda língua da maioria das pessoas. Talvez, eu acho que é o jeito dela mesmo. Mas Hum. ela é assim, mais compreensível no sentido de falar devagar e tal. Já tem uma outra americana que tava aqui também, que eu também entrei em contato com ela e eu conversei com ela várias vezes. E, assim, conversar com ela era muito diferente de conversar com a Kali. Tipo Hum. assim, eu falo inglês, então eu entendi o que ela tava falando, era de boa comunicar. Mas eu pensava, cara, se eu, tipo assim, se eu não soubesse tudo que eu sei, seria muito difícil entender ela, porque ela deve ser igual o Thomas, ela só fala. Ela vai É, falando e ela vai colocando expressões e coisa e coisa e coisa que eu falo, cara, não é qualquer pessoa que vai entender isso assim. é. Então tem essa Por dificuldade. exemplo, não, Thomas agora com a gente fala bem, assim, tranquilo, devagar, como... Mas a Luna, a intérprete dele, é americana também. Uhum. Então, quando eles falam entre eles, eu às vezes tento meter o ouvido aí para tentar pegar. Não dá para entender nada, É. Uhum. nada. Quando eles falam entre eles dois aí, eu não entendo nada. Uhum. Tipo, pero Uhum. realmente não entendo nada porque eles já falam entre eles, tipo, Uhum. como se estivesse falando, sei lá, entre eu e um amigo meu de Cuba, sabe? Que, Aham. Sim. por exemplo, eu entendo também porque, por exemplo, quando eu joguei na Argentina, no meu time tinha outro cubano, também amigo Uhum. meu da seleção e tal. E aí os argentinos falavam, cara, quando vocês falam entre vocês, É. a gente não entende nada. Tipo, Sim. eles não entendiam nada. Eu entendo também que cada um tem seu Sim. sotaque, seu jeito e tal. Mas, Gírias, expressões. claro, Uhum. mas Mas fica quando difícil. fica difícil, fica difícil. Aham. Miguel, vamos falar de resultado agora, tá? A gente falou que é desafiador e tudo mais, mas os resultados que você já teve agora, de quando você chegou aí até agora, porque por mais que esteja sendo difícil, porque passa por toda essa troca, mas hoje você já está conseguindo se comunicar, já. Sim, 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 tô. Não, eu sinto que estou melhorando muito. Às vezes, por exemplo, uma, duas, 3 semanas atrás eu fui no cinema assistir um filme em inglês, tipo, logicamente porque não tenho outra tradução que não sei, ou seja, ou é inglês ou é japonês. E japonês não tem nenhuma chance de eu assistir um filme em japonês, porque eu vou assistir filme igual à época de antes, que era só que a gente Aham. não, os atores não falavam, sabe? Que Só era só via as imagens. mímica, Aham. a imagem. Aí, e eu, tipo, consegui entender boa parte do filme. Uhum. Então, eu entendi que eu estou melhorando bem mais, sim, talvez até rápido, porque também eu acho que estou metendo assim, foco no inglês. Mas eu realmente estou feliz com o que eu estou, como eu estou evoluindo, como estou melhorando e tal. Assim que Uhum. realmente acho que eu vou para o caminho certo, que a Uhum. gente vai para o caminho certo, porque Uhum. se não fosse por você, eu não falaria nem a metade do que eu estou falando, mas a minha meta é melhorar e conseguir falar fluente com quem for. Tipo, Sim. conseguir falar igual um, sei lá. Não, eu sei que não vou falar igual um inglês ou um americano ou um que fala Uhum. inglês, Sim. mas o que eu quero é poder ter essa ida e volta tranquilo, Isso. sem, sem Perfeito. preocupação. Muito bom. Excelente. E a gente está treinando entrevista, hein? Para VNL. A gente está vendo aí para dar uma entrevista na VNL. Vamos ver se está certo. Não sei se eu Eu tô vou ansiosa ter, já. Não vejo a vou ter hora. coragem. Não sei se vou ter a coragem de fazer, Eu mas acho que você eu vai. quero. Eu É, quero fazer, eu quero muito fazer, porque eu acho que se eu faço, isso vai ser como uma quebra do. é, Eu vou cruzar a linha, sabe? Eu é. já vou romper Romper uma barreira, uma exatamente. barreira. Isso aí.
tem que esperar um momento, ver o que acontece e tal. E infelizmente aí no Japão, se você for dar entrevista, vai ser sempre essa com a tradução, né? É, japonês para espanhol. Espanhol. Uhum, sim. No fim das contas, essa coisa da intérprete para o espanhol é bom, né? Mas se fosse para o inglês, te ajudaria bastante, assim, no desenvolvimento do Eu acho inglês. que me ajudaria muito, mas como eu não falo muito bem, eu acho que também me ajudaria, mas também me atrapalharia muito. Sim. Porque tem coisa fora do vôlei que eu não, às vezes não consigo falar, ou não consigo, tipo, Uhum, sim. dar a entender o que eu quero falar em inglês. E aí, se eu tivesse uma intérprete só em inglês e eu não tivesse intérprete em espanhol, aí fosse um pouco mais difícil na questão do dia a dia. Por exemplo, esse exemplo que coloquei do dentista, coisas assim. Sim, claro. Como eu falo em inglês, se eu não domino ainda inglês, como eu falo inglês para intérprete Aham. do dente, do negócio do dente, para que ele entenda primeiro, depois. Não, Aham, sim, é fica. super complicado. Miguel, e eu tenho uma pergunta para você. Até agora, teve algum momento marcante que o inglês fez a diferença, dentro ou fora de quadra? Sim, algum momento que você falou, nossa, isso foi legal porque eu sabia falar inglês, então. Não, mas, por exemplo, há 2 ou 3 semanas atrás também eu fiz uma. Eu dei uma promoção em inglês. Uhum. Eu postei no meu Instagram. Ah, Aí, eu vi. aí eu acho que também foi um negócio que eu falei, cara, eu posso fazer, mas eu tenho que ter paciência, sabe? Aham, De... Mas aí eu descobri que eu realmente tô indo, mas, sim, tipo, no começo da temporada eu não podia fazer esse vídeo, por exemplo. sim. Foi uma divulgação, né, Aí, de uma marca. sim, sim. Opa, deu uma travadinha. Voltou. Aí, E você fez o vídeo todo em inglês. aí, todo em inglês, sim. Uhum. Então, esse foi um momento que eu falei, bom, cara, tô bem, tô bem. Preciso melhorar muito mais, mas, por exemplo, eu acho que, tipo, às vezes, o negócio de fazer vídeo e tal, fica difícil, porque eu me lembro de fazer um vídeo com, tipo, igual, assim, desse estilo, mas mais relaxado para algum fã ou alguma coisa assim, Uhum. e eu fazer um vídeo 3, 4 vezes em espanhol, fazer 3 e 4 vezes em português. Eu tive uma vez que eu e fiz um vídeo também de uma promoção de na Aham. Uhum. Joalheria. joalheria, isso. Uhum. E eu fiz 15 vídeos, 15 para pegar um. E no momento que eu fiz, já eu falava português Uhum. muito bem, tipo, tranquilo, de boa. Uhum. Então, tipo, é quando eu falo, cara, eu tenho que entender também que o negócio, até na minha própria língua, às vezes fica difícil, tipo, Sim, fazer um vídeo aí, sim. olá, como estás, não sei o quê, tipo, Aham. às vezes trava, esquece, alguma coisa assim, então, É. porque às vezes, por exemplo, eu lembro de ter feito vídeos de alguma pessoa que pede para alguma escola de criança ou alguma coisa assim, que tem um time de vôlei e tal, e aí algumas vezes eles pedem algumas palavras, algumas coisas específicas para eles saberem que estou falando com eles realmente, sabe? Uhum. Aí termina esquecendo, termina. E aí É. eu termino fazendo vídeo 5, 6 vezes. Esto em É. espanhol. Assim, imagina em Em inglês. inglês. E como foi fazer o vídeo em inglês? Teve que Não, gravar 15 vezes? demorou, demorou. A gente foi, voltou, a gente começou falando de um jeito, depois terminou mudando para o outro. Aí o outro também eu não gostei, não. Aí a gente depois mudou tudo, as frases, troquei tudo. Não, foi uma bagunça, mas eu fiz com paciência assim, então não. Eu comecei a suar frio do caralho, e tô suando, tipo,
eu suando igual ninguém. Tipo, como tivesse. Eu que não sou do voleibol, adoro assim quando vocês me contam esses momentos assim, porque eu sempre penso assim, eu olho vocês jogando, eu falo assim, meu, isso é muito difícil. Tipo assim, e aí você fica nervoso e suando no momento de falar inglês, que pra mim é muito mais É, simples. Mas é cada um claro. dentro da sua zona de conforto, é isso aí. E Miguel, você passou por alguma situação engraçada ou constrangedora por causa do inglês? É, com certeza sim, mas Não tá lembrando agora. agora, com certeza sim. Tipo, por exemplo, uma rápida assim, que eu não vou esquecer nunca, porque a gente fala, a gente tem na seleção e tal, mas tem um grupo assim que somos mais um pouco mais amigos, sabe? E a Uhum, gente tem um grupo privado e fala o tempo todo e uhum. tal. E a gente fica muito tempo junto quando estamos em Cuba com a seleção e tal. Então, tem uma lembrança nossa que uma vez a gente saiu, a gente não lembra se foi em Canadá ou em outro país, mas era de fala inglês. A gente saiu para comprar uns tênis e tal, e, e a gente, tipo, chegou no local e tal, procurando o tênis que queria e tal, mas na hora de pedir o site para o moço lá, a gente começou a falar um monte de, tipo, de nada a ver. Tipo, então a gente misturou espanhol com inglês e o cara não entendia o que estava falando. Então, tipo, foi muito engraçado, mas com certeza deve ter alguma outra assim, bem boa, bem melhor, mas não sei se vou lembrar agora. Ai, bom, mas isso é. Na hora é difícil, mas é sempre bom para lembrar como história. E é sempre melhor quando você passa isso com outras pessoas, né? Quando... Não, a gente até, eu estou falando uns tranquilos 6, 7 anos atrás. Sim. E até hoje a gente às vezes fala e tal, porque eles agora também, todos eles estão em países que têm que falar inglês. Um está na Alemanha, um está na Rússia e outro está na Indonésia. E Uhum. eu estou aqui no Japão. Então a gente vai falando como está indo sua experiência aí com o inglês, como estão Aham. E o indo e que que tal. eles falam? E o que que eles falam? Não, eles falam que eu sou o mais retrasado dele. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu também Mas acho que não, eu Miguel. acho que não, porque nenhum deles estão é, estudando. Isso é a Ah, primeira. Eles não estão estudando, eles só estão indo, aprendendo indo. indo. E tem um deles que a namorada dele é polaca. Então Tá, aí ele fala inglês, e então ele tem talvez tem que se um virar. a mais É, por essa questão que ele tem que se comunicar com sua namorada e tal. sim, Então sim, aí pode ser que ele seja um pouco mais fluente é, para falar. sim. Mas eles falam que eu sou o mais ressagado Eu, dos três. eu duvido, eu E duvido. aí eu falei com eles que quando a gente se encontrar na seleção, a gente ia começar a falar tudo em inglês entre nós. Aham. E aí eu E, quero ver. e aí eu falei para ele que eu queria ver se ia acontecer o mesmo que aconteceu no Canadá aquela vez, ou se a gente vai poder se virar. E aí, às vezes, Ah, a gente manda algum áudio em inglês e tal, alguma coisa assim aham, simples e tal. sim. Mas Agora é eu tô engraçado. super, agora eu tô super ansiosa pra saber, porque eu tenho certeza que você não tá o mais Não, atrasado, não, eu porque tenho certeza absoluta que eu não sou. Eu tenho certeza absoluta. Eu ponho a mão no fogo que eu não sou, mas dos quatro eu não sou, para mas quem eles acham que sim. Para quem está nos ouvindo, eu sempre falei isso pro Miguel. Eu sempre admirei muito isso em você, Miguel. Desde quando a gente começou a fazer aula de inglês lá, quando você estava no SADA e agora, você é super dedicado ao processo.
você entende o processo e você Hum, tem paciência e você vai. E quando você fazia aula quando você estava no SADA, a gente ainda fazia bastante atividade e você sempre sim, fazia. Agora a gente não faz tanta atividade, mas assim, você consegue, tipo, a gente aprendeu coisa nova, você já consegue replicar, você já consegue colocar em prática, você tem sempre muitas dúvidas, e quem tem muita dúvida é porque tá percebendo que tem palavra nova, porque tá percebendo que tem, tipo, dúvidas assim, quando que eu uso all e quando que eu uso every? Que é uma sim. dúvida, tipo assim, que é super importante, e nem todo mundo vai perceber. Então, eu tenho certeza que você não é o mais atrasado de todos eles. Não, teve um que mandou um áudio assim, mas esse que a namorada dele é polaca, mandou um áudio uma vez, e eu mostrei para minha namorada e ela falou: o cara tá falando qualquer coisa, Menos tipo, inglês. menos inglês. Ele está chutando palavra aí, achando que ele está indo muito bem, mas tipo, Não fica tá. tranquilo que ele não tá. Não tá. Eu tenho certeza que esse que tá na Indonésia tá passando apertado também, igual você aí no Japão, porque eles têm muito sotaque. E eu dei aula pro Isaac na época que ele foi pra Indonésia. Aham. E o técnico também era brasileiro, o Fadu. Ele também foi para a Indonésia com o Isaac. E a gente dava tanta risada, Miguel, porque umas palavras assim que era simples, eles tinham um sotaque tão forte, e aí eles não entendiam por causa do É, sotaque. E aí era é. muito engraçado. Não, ele fala que está indo bem, mas também ele tem o treinador do time onde ele está é cubano também, Ah, tá. Uhum. aí é bom. Sim. E ele está falando que ele está bem. Aham. Então, sabe, que está bem não, que tipo, que está conseguindo se resolver, sabe? Sim, sim. Já o Isso. outro que está na Rússia, ele é o mais assim, o mais empolgado de Aham. nós, do grupo. Aham. E ele fala que já ele fala russo, que ele fala inglês, que ele está bem, não sei o quê, que ele está já fazendo tudo em russo, em inglês, ele está assim. Mas ele fala, mas, por exemplo, esse que está na Rússia fala espanhol e fala italiano, muito Hum. bem. O que está na Alemanha fala português, porque ele jogou em Portugal, Uhum. mas ele fala português de Portugal, ele tem algumas palavras aí que eu, tipo, entre gente, não, eu usaria, por exemplo, porque eu estava no Brasil e eu Uhum. aprendi diferente. Sim, claro. Mas Aham. a gente às vezes fala assim em Sim, português, assim, quando a gente quer se esquecer de alguma coisa e tal. sim. E o que está na Indonésia fala rumano. Ele fala, Nossa, ele jogou na Romênia aprendeu romeno. romeno, romeno. Aham. Bueno, o cara fala romeno. Uau. Ou seja, são todos poliglotas. Então, tipo, eu tenho certeza que eles vão aprender inglês. Estão Claro. aprendendo, estão melhorando muito. Uhum. Mas o inglês é o nosso talão daquele, sabe? É. Porque a gente já consegue aprender outras línguas, talvez até difíceis e tal. E o inglês ainda não é uma língua que O não inglês vai, tá não. vindo. Tá vindo como terceira língua. É. Tá travado, não sai, não sai. Não, mas olha, eu sempre falo pro Miguel, gente. Tá, o Miguel tá na terceira língua. O Thomas fala quantas mesmo? Toma fala inglês, fala italiano e fala algumas coisas em espanhol, mas assim, bem tranquila. É. Sim, mas ainda assim, quando a pessoa fala inglês como primeira língua, ela geralmente não aprende outras línguas, porque ela já fala inglês. Mas o que Mas, aconteceu com ele é que ele jogou muito tempo na Itália. e aí não A tem, Itália tem que falar italiano sim ou é, sim. Tipo, é igual ao Brasil. Tipo, a gente não vai se virar para você porque você fala inglês. Não, 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 não. Você vem jogar aqui, você tem que aprender italiano. E aí ele aprendeu. exatamente. Se não fosse isso, ia ser só o inglês mesmo. É, Miguel, tem um quadro que eu gosto de fazer que eu chamei de Match Point, que eu vou fazer umas perguntas simples em relação ao inglês, e aí você fala aí o que vem na sua cabeça. Por exemplo, uma palavra que você acha difícil de pronunciar em inglês. é,
tem várias, pero aquelas que têm a terminação é, "ri", por exemplo, não, Currently, finally, essas? sim, essas Aham. eu tenho, mas a que quando é finalmente, É. Finally, currently, essa, eu sumiu da tenho uma memória. que é a que é mais difícil Rarely. para mim, mas não lembro agora. A minha memória é muito boa, mas no momento que eu preciso dela, ela nunca sai. Nunca Ai, me, sai. me fala um momento marcante em que você usou o inglês. Um momento legal aí. É, essa, uma vez a gente se juntou aqui, os estrangeiros, como eu falei antes e tal, e a gente como estava aí na boa e tal, estávamos no restaurante, a gente para animar o negócio, a gente fez um jogo, Uhum, que era falar do outro em uma língua que não dominara. Então uhum, eu tive que falar inglês. E aí aham, eu consegui falar uhum. bem e todo mundo me entendeu e tal. Então esse foi um momento legal Legal. que gostei, sim. Muito bom, excelente. Eu sempre faço essa pergunta, mas tem alguns alunos que é difícil responder, porque assim, ó, a pergunta é: em quais países você precisou falar inglês? Mas quantas, você já passou por muitos lugares. Todos É, os lugares precisa falar inglês, né? Você já jogou é. no, já passou na VNL, nos campeonatos com Cuba, sempre, todos os lugares, né? Europa. A maioria sim. Uhum, Sim, sim, sim. sim. Ou no Próxima. Brasil, que eu, nas vezes que joguei no Brasil, já eu falo português, tipo, Uhum, nada inglês. Mas aí depois, fora disso, sempre a gente jogou nos Estados Unidos, jogou em Canadá muitas vezes, jogou na Europa várias vezes, jogou aqui na Ásia também, em Coreia, em, uhum, tipo, várias vezes, uhum. Catar, Uhum. Polônia. sim, Polônia, Egito, França, Uhum. tipo, a gente já jogou muito países assim que precisava realmente falar inglês. Sim, muito Mas legal. também eu acho que ajuda muito a questão de estar com o time, a seleção, aí a gente também não se não se não se preocupa muito com essas coisas porque a gente está junto, a gente não É, precisa também interagir muito é, com a vida social. é, Mas realmente, quando eu mais senti é agora estando aqui no Japão, que eu tô sim, sozinho, tipo, tenho meus companheiros todos são diferentes, ninguém fala espanhol e tal, assim. com É a certeza. vez que precisei realmente. Com certeza. Miguel, agora eu queria que você escolhesse uma expressão, uma palavra em inglês que para você explicar para quem está nos ouvindo. Mas aí eu pensei em a gente pensar em alguma palavra que seja do vôlei mesmo, porque todos os outros convidados sempre me trouxeram alguma coisa do vôlei. Tipo a Tainara, ela falou do cover, da Do cover, cobertura, da da cultura, cobertura. Que palavra aí que você usa bastante, que você aprendeu aí, mas que é do vôlei mesmo, dentro de quadra? é, não, Comunicação de quadra. a palavra que mais a gente usa é side outs. Uhum. Side outs, pero tengo que explicar em inglês? Não, não, em português. Não, mas além de side out, vamos pensar em outra, porque side out a gente acaba falando em português também. É, é, não sei, as Que palavras o, que a gente que o que o Thomas sempre fala no jogo. bem, toma sempre, sempre assim, quando estamos a gente em um jogo difícil e tal, fala, chama a galera e fala push, Puxa. muito a palavra push. Aham, É sim. quando a gente está em um momento difícil Uhum. ou está em uma situação aí meio travada e ele pede para a galera, tipo, empurrar, ir para frente, se É. juntar para, tipo, Aham, para pressionar ou alguma aham, coisa assim. aham.
Eu acabei de Vale. fazer um post, Miguel, essa semana no Instagram do English for Volleyball, e eu falei, eu escrevi comunicação em quadra, essa comunicação para como que eu escrevi lá? Agora eu até esqueci, ó, tá vendo? Até a minha memória não tá funcionando. Mas é falando de, como que é? Comunicação em quadra, frases de motivação, Hum, tá? E aí, uma das palavras que eu coloquei é keep pushing, que seria o puxa. push. E aí, na hora que eu fui traduzir para o português, como é que a gente traduz isso para o português? Ou se a gente fosse traduzir o push para o espanhol, me fala. E aí eu me perdi. Como é que a gente traduz isso? Não tem uma tradução ao pé da letra. Eu creo Não que tem. o mais perto, sí, por exemplo, em português é bora, galera, vai, Bora. será Exatamente. por isso. Y en Isso. español es vamos, tipo, vamos, dale, vamos, dale, vamos para frente. Ah, en español, Exatamente. vamos para frente, vamos para cima dele. Vão Tipo, pra coisas. cima, é isso aí. Tipo, alguma coisa assim, vão pra cima. É, exatamente. Ótima palavra. Push é super, super legal, porque é isso de encorajar, de ir pra cima, e é difícil traduzir ao pé da letra pro português. Excelente. É, é. Miguel, eu sempre faço uma pergunta para os meus alunos no final, que é assim. Quando antes da gente começar a fazer inglês, ou quando a gente começa a fazer inglês, tá no início, a gente sempre acha que o inglês é um bicho de sete cabeças. Agora que você já está aí se comunicando, se virando, falando até com o americano, você ainda acha que o inglês é um bicho de sete cabeças? Não. Eu acho que é um vício de uma cabeça só. Mas, mas realmente eu acho que o inglês é muito mais fácil do que qualquer outra língua. Ah, Tipo, com não certeza. sei se fácil, mas é muito mais simples, certeza. Sim. E mais, por exemplo, eu acho que as duas línguas que eu falo são muito difíceis comparado com o inglês. Uhum. Então, eu não acho que é tão assim, mas a, uma coisa que eu acho que me joga em contra é a questão da pronunciação. Uhum. Que, por exemplo, que a diferença do espanhol, por exemplo, o espanhol, ou como escreve, você tem que ler. Lê. Uhum. Em inglês, às vezes muda a palavra, muda a pronúncia. Tem muitas palavras que o som é igual, que só tem significado ou Aham. escreve diferente. Aí, essa questão mais de dramática é uma questão que eu tenho muito respeito por ela, porque é a que me tem assim travado, sabe? Sim. De pronúncia, de escrever e tal, essas coisas, mas comparado, por exemplo, com o espanhol, que você, o que você escreve, você lê igual, Sim. não Sim. tem pronúncia, sabe? É. Isso. Mas eu acho que não é tão como eu achava antes, que não, cara, não tem chance de eu Uhum. aprender e tal, não. É bem simples. Legal. Agora, só tem que, sei lá, Sim. estudar, logicamente, Sim, se claro. preparar, tentar dar aí um a mais Sim, para claro. melhorar. Bom, agora quem tá, ouviu até agora, tenho certeza que quer saber um pouquinho de como tá sendo sua experiência aí no Japão, jogar no Japão. Conta pra gente um pouquinho. É, a experiência está sendo muito boa, legal. A liga tem um nível muito bom, é, tem muito time aí muito equilibrado e tal. Mas realmente me está fazendo, me, como falaria isso? Desafiando. Isso. Desafiando. Está me desafiando a quantidade de jogo. Sim. Imagina que, por exemplo, eu no Sábado Cruzeiro jogava, a gente jogava Mineiro, eh, Supercopa, Copa, Superliga, Mundial, Sul-Americano. 6 torneios e a gente, nesses 6 torneios, a temporada toda jogava alrededor de 46 Uhum. jogos. Uhum. Isso indo à final de quase tudo, Uhum. jogando até a final. Ganhando tudo, basicamente. Uhum. Aqui
são 44 jogos de fase regular só da liga. Sim. Isso sem contar os playoffs e sem contar os jogos da Copa do Imperador. E Uhum. além disso, a gente também, quando tem fim de semana livre, a gente arruma um jogo de exibição. Então tem que jogar ainda quando tem descanso de jogo oficial da liga, tem um jogo de exibição com algum outro time, alguma outra coisa que a gente. Cara, tipo, a única vez que eu posso descansar 2 dias seguidos, assim, tipo, de Uhum. boa, a gente tem que jogar um jogo que não tem nada a Sim, ver, não, innecessário sim, totalmente, sabe? sim. Um Então, é uma jogo coisa. após o outro, né? É sempre os dois jogos, sábado e E domingo. esses 2 jogos seguidos também é um Uhum. desafio. Pero tem que ser 2 jogos seguidos por essa quantidade de jogos, sabe? Claro. Mas Uhum. isso é uma coisa assim desafiante mesmo. Mas fora disso, a experiência é muito boa, tipo, Uhum. tranquilidade, bom, tipo, eu acho que melhorei muito. Por exemplo, eu cheguei aqui com a vontade de melhorar muito a defesa, melhorar muito a recepção. Eu acho que estou muito Uhum. melhor, que eles têm me dado algumas dicas aí, mais que estão me fazendo um pouco mais fácil a hora de ler Uhum. o recorrido da bola e tal. Então, eu Uhum. acho muito legal. A Liga ganhou muita, ganhou muito nível de um Uhum. ano para outro. Tipo, segundo os meus companheiros, eh, eles falam que a temporada passada era bom a liga, mas agora está muito mais forte, mais Legal. pesada também por essa Uhum. aumentaram um estrangeiro. Agora eles a temporada a que vem não, a outra eles querem aumentar mais um estrangeiro, ter 3 estrangeiros, então aos poucos parece que vai ganhar muita força a liga japonesa. Legal. Mas a questão do jogo realmente é uma questão que dá para pensar, sabe? Eu acho que eu Uhum. não sei se ficaria assim muitos anos aqui, sabe? Uhum. Por causa que é Porque muito cansativo. a cidade corta um pouco a minha carreira, Uhum, sabe? entendi, entendi. E Miguel, conta pra galera também como tá sendo sua experiência no Japão mesmo, na cidade, você foi na Não, Universal, Japão na é Disney. sensacional, tipo, tem um monte de coisa para fazer. É um país bem assim cultural, tem assim bem histórico, assim, tem um monte de cidades, de lugar assim bem legal assim demais. Depois tem Disney, que fui 2 vezes, 3 vezes no Uhum. Universal Studios, tipo, também experiência legal, boa assim. Não, Japão para assim, para conhecer, para morar e tal, tem um monte de coisas assim para fazer. A galera é bem tranquila, assim, uma cidade bem, país assim bem seguro, assim, tranquilo. É difícil você ver a galera, o povo japonês assim fazendo Uhum. barulho, ou fazendo alguma coisa que é normal ver. Por exemplo, em Cuba, para mim, um cara que Uhum. passe gritando assim igual um louco, tipo, é normal. No Brasil Aqui também. difícil isso acontecer, tipo, Uhum. bem tranquilo, bem. Uhum. Mas atrapalha a questão da língua, de, tipo, às Uhum. vezes, essa língua atrapalha essa atitude deles de ser um pouco mais fechados e ter muita pouca interação com as pessoas, com os estrangeiros, basicamente. Uhum. Essa questão aí atrapalha para uma pessoa que mora, que conhece outra cultura, que conhece outros lados e tal, às vezes fica sendo um pouco difícil, mas Claro. é entendível. Tipo, Uhum. é o jeito dele, é a cultura deles e tal, eles como Sim. eles criaram e tal, mas é sensacional. Japão, muito bom. Eu Con- adorei. Conta pra gente aquela questão que a gente falou sobre a plateia tá sempre, ficar em silêncio, jogar em silêncio. Ah, é. Durante o jogo, eles fazem Não, e barulho. uma coisa que me surpreendeu um pouco agora, esse último jogo que a gente teve, o domingo,
que foi um jogo difícil, tipo, a gente tava perdendo 2-0, a gente ganhou de virada e tal. E, tipo, a gente tem animador no... E Uhum. o cara começou a chamar a galera e a galera começou a responder, mas um jeito um pouco diferente. Não é que a Uhum. gente começou a fazer barulho, o show tudo, mas tentavam fazer um pouco Mais mais barulho, barulho. mais tempo, sabe? Mais, tipo, um a mais. Mas fora disso, dessa vez, realmente foi estranho. Em cima, eu venho de Brasil, jogar no Cruzeiro. No Cruzeiro, quando a gente jogava em casa, tipo, era o tempo todo aí, a galera Nação Azul aí dando, tipo, Barulheira. chutando, Uhum. apoiando, Música. tipo, dando aí com os negócios e tal. E eu aprendi a jogar com isso, sabe? Tipo, eu aprendi a sentir esse calor, É, assim, essa essa energia. energia e tal. Eu cheguei aqui e a galera só bate com. Tem uma. Tipo, um papelzinho, um cartãozinho assim, que eles dão, que eles dobram assim, eles fazem batendo. É como faz o barulho de uma palma, Uhum. mas de um jeitinho diferente. Então eles fazem. Isso. É tipo um jogo E de depois, tipo, tênis. Todo mundo quieto. ali, tipo, ali e você não escuta nada, só escuta a bola indo voltando a voz dos jogadores, mas, tipo, lá no Brasil um rally era uau! E bola para cá e vai defesa e era e vai de novo, tipo, e aqui tipo, a gente fica igual, não tem Não tem barulho expressão, nenhum. não tem nada, não tem nada. Tipo, às vezes uma defesa assim boa, alguma rally bom, eles batem palma. Mas só bate palma, assim, tipo, bate palma como se a gente estivesse atuando, sabe? Aham. Não, E, não, tipo, tipo aquela torcida, tipo assim, não, as não, 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 pessoas não. Como, emocionadas é como agradecendo, ah, pelo show. claro, o que você fez, tipo, bate palma e tal, mas essa, tipo, essa energia que você falou, tipo, É, esse negócio aí, é. não sei, eu não, tipo, Brasil, eu vi em muitos lugares assim, mas aqui é bem diferente, cara. Eu não sei se em outro país seja assim, não sei, na China, que é uma cultura bem parecida e tal, assim, Uhum. e realmente me surpreendeu. Tá sentindo saudades da barulheira? Tô sentindo, e hoje de manhã eu estava assistindo a final do Sul-Americano. Aham. E, Sada e cara, praia. é, e o jogo foi um jogaço, foi um jogo muito bom, assim, equilibrado e tal. E eu, cara, tipo, eu arrepiava só de ouvir o barulho, a galera aí, tipo, apoiando aí, tipo, Aham. torcendo aí, a galera não para de torcer, sempre tá. E eu Aham. sinto saudade disso, sabe? Porque eu fiquei muito tempo em sala Uhum. e me acostumei a jogar com essa energia, sabe? Uhum. E sou assim, de Cuba, também, eu tô acostumado a jogar com essa energia, com essa. E tipo, eu vi aqui, eu às vezes nem celebro os meus próprios pontos, sabe? Tipo, eu nem Uhum. comemoro, tipo, eu faço ponto igual como se estivesse treinando e tal, porque não vale a pena. Tipo, eu acho, por exemplo, lá em sala eu fazia um ponto assim bom, ou alguma coisa assim, eu ficava gritando meus companheiros, sei lá, não sei o quê. Tipo, nada, Nada. nada. Ai, ai. Incrível. Diferenças culturais. Mas faz parte e é entendível, É. totalmente. Uma hora você pergunta para um companheiro, uma hora pergunta para o Nishida como ele sente quando ele vai jogar num lugar que tem muito barulho, se atrapalha. Eu queria saber. Bom, boa pergunta. É Boa uma boa pergunta. Vou perguntar pergunta. para vou perguntar É. para Que eles estão, eles. imagina, eles estão acostumados a isso. Imagina um japonês vem jogar no Brasil, que é uma loucura. Ou outros É, países também, Polônia também, que o pessoal é apaixonado por vôlei, também lota é, estádio e tal. Eu gostaria de vou saber. perguntar para ele ver que ele acha. Legal. Miguel, obrigada. Foi ótimo, adorei É, conversar.
Você pôde praticar um pouquinho do português? Realmente eu estou bastante bem. Eu achei que estava Tá bem ótimo. melhor. Eu Tá cheguei a estar ótimo, melhor. excelente. Porque a gente fala só inglês na nossa aula, né? Então ele É, tá esquecendo o português. Antes a gente falar um pouquinho de português. é, Muito obrigada, foi muito muito legal bom. saber a sua experiência aí com o inglês. E vamos continuar. E a galera que Claro. assista o Miguel na VNL, que tô doida para ver sua entrevista. Certeza, em um dos jogos vou dar uma entrevista. Eu Vamos ver também. qual. Eu não Eu sei se aguardo, no primeiro ou no último, mas eu acho que pelo menos eu tenho que dar uma entrevista. com Vamos certeza. Eu estou ansiosa por esse momento. embora. Beleza. Obrigada, Miguel. Obrigado.